Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como os irmãos estão sabendo, nós estamos reunidos em casa, a família, A palavra está sendo transmitida pelas redes sociais. Graças a Deus que nós temos a rede social para estar falando aos corações dos irmãos também, não deixando de pregar a palavra do Senhor. Como foi dito para os irmãos, que os irmãos não desanimassem, ficassem firmes e que tenham bom ânimo, que se coloquem de pé na presença do Senhor. E eu quero ler aqui para os irmãos, em Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E me chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus, aleluias. Eu não sei, meus irmãos, qual é o propósito que você colocou diante de Deus para que Ele estivesse trabalhando em cima para realizá-lo para você. Eu não sei se é uma dívida, eu não sei se é uma conta, eu não sei se é uma porta de emprego que você está pedindo para Deus, mas eu quero aqui compartilhar para os irmãos 3 coisas que eu vi aqui nessa palavra que me chamou a atenção. E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar isso com você, para que você guarde no seu coração e medite. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, quando Jesus estava andando, que Bartimeu começou a clamar, ele pediu alguém para que chamasse Bartimeu. A Bíblia não fala nome. A Bíblia fala que alguém foi lá chamar Bartimeu, que Jesus parou por causa do clamor de Bartimeu. Jesus ouviu e tocou no coração de Jesus aquele clamor, e Jesus parou e mandou que o chamassem. A pessoa que foi enviada por Jesus, quando ele chegou em Bartimeu, a primeira coisa que ele disse para Bartimeu foi: tem bom ânimo, tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Meus irmãos, ter bom ânimo dá a ideia de uma pessoa corajosa, uma pessoa pronta para a guerra. Ter bom ânimo é como Deus disse a Josué. Josué foi chamado para atravessar, para levar o povo, para conquistar a terra prometida. E haveria de ter guerra, haveria de ter luta para reconquistar aquela terra. Da mesma forma, quando esse homem chegou em Bartimeu e disse para ele: tem bom ânimo, é porque a partir da hora que Bartimeu começasse a enxergar novamente, Bartimeu ia ter que lutar por conta própria. Ele ia ter que reconquistar a terra. Uma pessoa que está desanimada não tem ânimo para nada, porque ele vive, era as pessoas que passavam, que tratavam dele. Ele dependia das pessoas que passavam por aquele caminho aonde ele estava sentado, mendigando, caía uma moedinha, quem tinha colocava ali uma moedinha, não tinha só que ter, tinha que ter o coração bom. Bartimeu dependia dessas pessoas boas para sobreviver. Então, quando esse homem mandado por Jesus, chegou em Bartimeu, a primeira coisa que ele disse: tem bom ânimo. Eu estava olhando, Bartimeu teria que ser um homem belicoso. O que é um homem belicoso? Quando, na época de Jesus, lá para aqueles tempos que eles iam escolher homens de guerra, eles escolhiam homens que, quando dizia assim, tem uma batalha para nós enfrentar, ele já se colocava de pé e dizia: meu nome é pronto. Isso é ter bom ânimo, meus irmãos. Isso é ter bom ânimo. É uma pessoa que, quando ela é chamada: vamos na casa do irmão orar, tô pronto. Vamos para a igreja, tô pronto. Vamos visitar um parente, um irmão doente, vamos no hospital, tô pronto. Este é o tipo de coisa que eu entendi que é ter bom ânimo. Mais uma coisa que eu quero dividir aqui com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos também. Quando ele disse para Bartimeu ter bom ânimo, ele disse uma segunda coisa: levanta-te. Não é isso que está escrito? Ele disse: levanta-te,
Tem Bíblia que diz que Bartimeu deu um salto e se colocou de pé. Depois de ter tido bom ânimo, foi ordenado a Bartimeu para que ele se colocasse de pé. Levanta-te. O que é que eu entendo quando esse homem chegou em Bartimeu e disse para que ele se levantasse? Eu entendo que Bartimeu estava prostrado. Bartimeu estava ou deitado, Bartimeu estava sentado, ou até sentado e escorado, assim como eu estou, com a mão estendida, esperando alguém jogar uma moedinha na mão dele, ou numa vasilha que ele estivesse segurando, não sei. Mas dá a ideia da pessoa estar prostrada, acomodado espiritualmente. Eu vou trazer hoje para os nossos dias, acomodado espiritualmente, ou dormindo espiritualmente. A maioria das vezes do dia que eu acho que Bartimeu pensava na vida, ele desanimava, ficava triste, porque eu creio que ele queria trabalhar por conta própria, porque aquela vida não dava certo para ele. Bartimeu teria que batalhar. E para batalhar, para ir à guerra, meus irmãos, o homem tem que estar pronto, o homem tem que estar de pé. E Deus, meus irmãos, ele não fala com quem está prostrado. Deus disse assim para Jeremias, capítulo 18: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Deus disse assim para Paulo: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Não foi só para Bartimeu, levanta-te para Bartimeu, não. Deus disse para Paulo, Deus disse para Jeremias: levanta-te, vai à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo, né? Coloque-se de joelho, tenha bom ânimo, acredite que eu sou Deus de provisão. Se você fizer dessa forma, se você tiver bom ânimo, se colocar de pé diante de Deus, levantar diante de Deus, descer lá na casa do oleiro com bom ânimo, com alegria no coração, sabendo que você vai receber aquilo que você está pedindo, meus irmãos, com certeza Deus vai entregar aquilo que você está colocando e almejando na presença dele. Amém? A terceira coisa que eu quero falar com você a respeito dessa palavra: quando o homem disse a Bartimeu, tem bom ânimo, e quando ele disse, levanta-te, que ele lançou de sobre si a sua capa. Eu trago assim uma ideia de que uma pessoa que está usando uma capa geralmente ela é longa, ela bate assim no joelho, né, nas costas. Bartimeu, quando ele disse levanta-te, ele estava sentado ou deitado ou escorado. E naquela época nós há de convir que não tinha asfalto, não era, eu creio que as calçadas não era cimentada, essas coisas não estava. Bartimeu não estava num lugar limpinho. Bartimeu estava num lugar que era imundo. Então, quando ele se coloca de pé, que ele adquire bom ânimo pela palavra do homem que foi chamá-lo, que ele se levanta, ele lança de si a sua capa. A capa de Bartimeu eu tenho comigo, que ela estava imunda. Eu não sei se Bartimeu lavava essa capa todos os dias para ele ir para lá, para esmolar. Não sei se isso acontecia na vida de Bartimeu, não sei se ele tinha alguém para fazer isso para ele. Eu tenho a ideia de que aquela capa, no momento que ele foi chamado, estava suja, imunda. Precisamos rever algumas coisas em nossas vidas. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muita coisa, que estamos orando demais, que estamos fazendo isso e aquilo e não temos recebido da parte de Deus. Meus irmãos, vamos parar e vamos refletir no que é que tem impedido a bênção de Deus me alcançar. Mas dentro da nossa casa, às vezes tem coisas que estão nos tirando o foco, meus irmãos. Olha, a televisão nos tira o foco, a novela nos tira o foco, o celular nos tira os focos. Deus não divide a glória dele com ninguém. E às vezes, meus irmãos, nós passamos 2 horas tocando no teclado do celular, ou do computador, ou da televisão no controle remoto, passeando ou fazendo algumas outras coisas, ao invés de aproveitarmos o tempo para ficar na nossa casa, buscar a face de Deus, dobrar o joelho, descer à casa do oleiro, para que ele venha falar conosco. Nós tiramos o nosso tempo do dia assistindo a Netflix, ao invés de nós irmos para a presença de Deus, que vai nos dar a solução nesse tempo de crise. Na época de Bartimeu, ele estava passando por uma crise no particular.
Era difícil para Bartimeu correr atrás do sustento. Às vezes ali, imagina hoje uma pessoa, esses mendigos aí, com essa tal de Covid-19 que está matando, eles nem sabem o que está acontecendo. Quando a reportagem chega para entrevistar eles, o que está acontecendo? A cidade parou. E aí o governo agora está incomodado com essa gente, porque não tem quem o sustente, porque às vezes ele chegava no vidro do carro, pedia uma esmola, a pessoa até abria a porta, jogava umas moedinhas na mão dele, abria o vidro, jogava umas moedinhas na mão dele. E agora? Com esse negócio desse Covid-19, quem é que está tratando desse povo? Da mesma forma, meus irmãos, é Bartimeu. Estava nessa crise. Às vezes ele recebia, pegava alguma coisa para comprar o seu sustento, e às vezes ele não pegava nada. Hoje nós estamos passando por essa crise. E nós temos, meus irmãos, que tirar tudo aquilo que tem nos impedido de receber a bênção do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus tem muito para nos dar, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se nós fizermos tudo isso, ter bom ânimo, nos colocar de pé, descer lá na casa do oleiro, assim como fez Jeremias, lá no capítulo 18, Deus irá chegar em mim ou em você e dizer assim, o que queres que eu te faça? Deus, ele vai dizer dessa forma, a partir da hora que nós nos santificarmos, porque também Josué falou ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor grandes coisas no meio de nós. Santificar, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, para que Deus abra o coração, olhe e nos abençoe, nós temos que pensar naquilo que está atrapalhando nossa comunicação com o Senhor e colocar o Senhor no centro das atenções e não coisas que vão ficar aqui se nós partirmos. Em nome de Jesus Cristo, devemos rever os nossos conceitos se nós estamos fazendo aquilo que tem agradado o coração do Senhor. Fazendo assim, nós vamos com certeza ouvir do nosso Deus: o que queres que eu te faça? Pense nisso, meus irmãos, reflita sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus coloque um anjo acampado na casa de cada um dos irmãos e que afaste esse tal de Covid-19 no nome de Jesus, que Ele coloque sobre nós a armadura dele, para que esteja nos protegendo contra isso aí, porque lá no Egito, Deus providenciou para que o povo dele não sofresse dano algum quando ele estava tratando com o faraó. Da mesma forma, meus irmãos, Deus vai nos proteger, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.